Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui mais uma vez com o Ramon. Tudo bom, Ramon? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui novamente. Então, hoje nós vamos trazer aqui um case bem interessante de inovação que mostra como é que você pode procurar soluções pragmáticas para resolver problemas que às vezes você não consegue resolver, né, com uma solução externa, mas que você consegue usar a criatividade internamente, usar a inovação no sentido mais forte da palavra, né, na melhor acepção da palavra, para realmente mudar o jogo e resolver um problema real de negócio. Para isso nós vamos conversar aqui com o CIO do Atacadão Dia a Dia, que é o Gerardo Carvalho. Então, Geraldo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, né? Prazer em te receber aqui. Por favor, se apresente aí para o público, o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gerardo Carvalho, sou CIO aqui do Atacadão Dia a Dia, uma rede de varejo, mais especificamente de atacarejo, aqui da região Centro-Oeste. Hoje nós temos 35 lojas, praticamente todas no Distrito Federal em Goiás. Temos uma na Bahia e uma em Tocantins, onde nós somos referência no atendimento e em criar novas experiências para os nossos clientes, saindo ali do padrão tradicional de atacarejo. Falando um pouquinho do Gerardo, são por volta de 30 anos de experiência, desses quase 15 como executivo de TI e já há 7 anos aqui no Atacadão Dia a Dia. Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Bom, a gente podia começar você descrevendo um pouco quais são os desafios do negócio, né? Você falou assim, ele não é um atacarejo tradicional, para o nosso público entender, né? O que é um atacarejo e o que vocês têm de diferente para a gente poder ir chegando aí no desafio, né? Que você acabou conseguindo resolver. Primeiro vamos falar como que surgiu esse conceito de atacarejo, né? Que isso já tem aí uns 30 anos. Que a ideia era vender principalmente ponta de estoque da indústria num preço barato para grandes volumes. E aí essa venda era concentrada principalmente no que a gente chama de transformador, que são pequenos e médios comerciantes. Aí você está falando de pequenos mercados, hotéis, restaurantes, buffets. E ele nasceu com essa ideia muito mais de atacado do que de varejo. Inclusive, a estrutura de experiência não era legal, assim, era algo muito, muito cara de CD mesmo. Com o tempo, as pessoas físicas foram descobrindo que valia a pena comprar um pouquinho mais e pagar mais em conta, que é a famosa compra em atacados. E o atacarejo ele foi virando mais varejo do que atacado. Isso é uma mudança que a gente teve no Brasil todo. Mas em especial em Brasília, que hoje mais de 60% das compras em varejo alimentar já são feitas em atacarejo. A rede surgiu há 12 anos, vem de uma família que já trabalha com varejo alimentar há mais de 30 anos. E há 12 anos a gente lançou a nossa primeira loja, numa região aqui de Brasília. A loja explodiu, literalmente, assim, a gente vendeu em um mês o que a gente estava planejando vender em 6, e teve um crescimento vertiginoso, tá, assim, algo muito grande. E o que a gente trabalha? Que a gente acabou virando a referência a nível de país. É diferente da maioria dos atacarejos na experiência do cliente. Então a gente trabalha com um mix mais diferenciado, eu trabalho com marcas premiums na maioria das minhas lojas. Hoje são lojas amplas, onde o cliente não sente aquele aperto ali, ó, lógico que o cliente consegue andar bem. Nos últimos 4 anos, a gente começou a investir bem na área de serviço e comodidade, principalmente na parte de hortifruti, açougue, carnes frescas, peixes frescos, rotisseria, adegas, e hoje, inclusive, até em algo que, quando a atacarejo surgiu, era impensável, que é, por exemplo, eu ter lojas com ar-condicionado, lojas com estrutura premium, com linguagem bilíngue. Atacarejo premium, a gente trouxe essa ideia para o Brasil. A primeira loja de atacarejo premium foi a loja nossa aqui em Brasília, onde eu brinco que atacarejo é só no nome, e no preço também, porque é uma loja diferenciada. E junto com tudo isso, aplicando tecnologia. Ou seja, a gente melhorando os processos para melhorar principalmente a qualidade de serviço prestado para o cliente. Só uma dúvida, assim, então atacarejo necessariamente vai ser porque você compra um volume maior ou porque o preço vai ser mais baixo? A proposta sempre vai ser de um preço melhor? Nasceu com a ideia de um volume maior.
Só que hoje já mudou. Hoje é uma ideia de um preço menor. O atacarejo, até porque as nossas negociações são em grandes volumes, a gente consegue trabalhar com um preço bem convidativo aí para os nossos clientes. E mesmo que seja uma loja premium, algumas questões que aumentam o custo fixo da loja a gente não tem. Por exemplo, se a gente pega os hipermercados, que é uma linha de varejo que praticamente morreu no Brasil, eles tinham um custo fixo muito alto. Para trabalhar a parte de linha branca, de roupa, eram lojas que você não tinha uma capacidade de estocagem tão grande, então você tinha um custo de logística ali maior, e isso acabava entrando no custo dos produtos. O atacarejo limpou isso. Ou seja, mesmo hoje a gente oferecendo algum serviço, a gente consegue trabalhar num custo muito mais baixo do que os antigos supermercados trabalhavam. Ô, Gerardo, e até essa mudança, né, de posicionamento de vocês fez com que vocês estivessem mais próximos do consumidor final. Correto? E o quanto que isso foi totalmente diferente de uma estrutura que vocês já estavam habituados a trabalhar, e o quanto que isso trouxe para vocês esses desafios de melhorar a experiência e de começar a entender que a experiência pode sim ser um fator aí relevante para o sucesso, né, da empresa. É um ponto que eu posso citar nesse conhecimento do cliente foi o lançamento no nosso clube de relacionamento, que é o Clube Dia a Dia. Ou seja, isso já há 6 anos, a gente começou a cadastrar os clientes no clube para entender o perfil de consumo. Ou seja, o cliente costuma comprar, o que não compra, a recorrência dentro da loja. Em cima disso, a gente foi melhorando a loja para atender melhor aquele cliente. Tem um cliente que compra, um exemplo, vinho, costuma comprar vinho regularmente aqui na minha loja. Mas por que ele não compra queijo? Eu tenho um cliente que costuma comprar cerveja, mas por que ele não compra carne? Em cima disso, a gente foi entendendo e foi melhorando o nosso mix para atender melhor o cliente. O primeiro passo que a gente trabalhou foi esse, ou seja, conseguir oferecer para o cliente o que ele precisa, que no jargão aí do segmento de varejo é diminuir a ruptura. Ou seja, o cliente vai na loja, o que ele quer encontrar, ele vai encontrar. E no varejo alimentar tem um ponto peculiar, que alguns produtos eles não são substituíveis, né? Se o cliente gosta da cerveja da marca A, mesmo que eu tenha a marca B, C e D, ele não vai comprar, porque ele quer comprar a marca A. Isso serve para vários produtos. Então, eu consegui ter um trabalho de gestão de categoria, de gestão de mix, é muito importante. E o nosso CRM, nosso clube de benefícios ajudou muito nisso. Trazendo o cliente para a loja, inclusive esse é o case que a gente vai falar daqui a pouco, a gente começou a entender como que eu trago mais facilidade para esse cliente dentro da loja. E um dos pontos que a gente viu que, e isso não é só com a gente, né? Isso é com todo o varejo, que incomoda bastante os clientes são as filas. Então, muito do nosso trabalho que a gente vem fazendo aí desde pré-Pix foi trabalhar para diminuir essa incidência de fila, que é o que a gente vai falar aí daqui a pouco de um dos projetos que a gente fez, visando principalmente isso daí. Que o cliente quer chegar, quer comprar, e o que ele não quer é ficar muito tempo na fila. Sim, e bem interessante, né? Assim, você tem uma proposta de custo baixo, mas de boa experiência do cliente, né? Porque normalmente uma coisa, às vezes a pessoa, você consegue que uma coisa exclui a outra, né? Você fala, não, vou fazer barato, mas fica aí na fila, né? Então, né? Tá barato, né? Você tá querendo barato, né? E é interessante, vocês estão atacando duas coisas, né? Ao mesmo tempo, né? Vocês querem ter o preço, mas querem ter melhor experiência, né? Então, vamos entrar nesse case aí, assim. Olha só, antes até, né? Pegando esse gancho meu, quando é que surgiu já foi fundado com esse viés, essa estratégia de... Porque é engraçado, sabe? Tem um livro de estratégia até antigo, é antigo mesmo, tá? Deve ter 20, 30 anos, sei lá, que falava muito que a empresa tinha que escolher um dos caminhos, sabe? Ou ela era experiência, ou era o melhor produto, vamos supor, a Apple sempre é um exemplo, né, de produto, ou então era custo, né? Tipo Walmart, né? O exemplo sempre de custo, né? E eu tô entendendo que vocês estão tentando pegar duas, né? Isso é uma estratégia desde a fundação, até para aproveitar a experiência que já tinha de varejo? Como é que surgiu isso? Essa ideia ela vem desde a fundação. Quando nasceu baseado em alguns atacarejos mais antigos que nasceram em São Paulo, que inclusive estão até hoje aí no mercado, nasceu baseado nisso, mas querendo trazer uma diferença. E a diferença o que é? Preço baixo. Você vai ter concorrentes que vão ter também, que está todo mundo comprando dos mesmos fabricantes, comprando em volumes grandes, então preço por preço acaba que é um negócio que diferencia.
mas nem tanto. Ainda mais em Brasília, que eu brinco, cada esquina você tem um atacarejo. E o que vai fazer o cliente voltar na loja? A experiência. Seja a experiência de achar o produto que ele quer, que é a questão da gestão de categoria, diminuição da ruptura, e a experiência dele na loja como todo, que é todo esse trabalho que a gente vem fazendo, em especial aqui na área de tecnologia. Um dos projetos que a gente trabalhou, que vai ser o projeto que a gente vai falar aqui nesse encontro, foi o projeto que a gente nomeou de fiscal remoto. Hoje, inclusive, outras redes no Brasil já trabalham com isso, mas a gente foi pioneiro a nível nacional e talvez até a nível internacional. Eu costumo brincar que tem algumas coisas no varejo que nasceram com o varejo que estão aí até hoje. Uma é o carrinho, né? O carrinho de supermercado, geralmente com uma roda presa. Isso a gente ainda não resolveu, mas vai resolver. E outra é a luzinha do fiscal de caixa. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Nossa, aquilo ali é irritante, eu já fiquei irritado só de lembrar. Você vai passar um produto, a operadora passou errado, alguma coisa, aí vai lá, liga a luzinha, aí eu falo que é a corrida de obstáculos. Ligou a luzinha, vem a fiscal. Até inventaram a época de 20 patins, só que não deu muito certo, aí ela vem. Aí passa em um caixa, passa em outro, até chegar lá, conversar. A gente metrificou isso. O tempo médio de espera do cliente para resolver um problema simples, como um cancelamento de item, era de 5 a 7 minutos. Aí você fala, tem uma fila lá com 10 pessoas, daquelas 10, 5 tiverem problema, eu aumentei o tempo de fila em meia hora. Se irrita quem tá ali, né, no caixa, imagina quem dá pra trás, né? Exatamente. E eu falei, cara, isso daí a gente tem que resolver. É um negócio que dá pra gente resolver. Não existia nenhuma solução na época para isso, nenhuma solução de caixinha pronta. E aí a gente começou a desenhar bem no projeto de inovação mesmo, o que seria o fluxo ideal, soluções que talvez fossem atender. Testamos, não deu certo, testamos de novo, não deu certo, até a gente chegar no modelo ideal, que foi o modelo que a gente montou, utilizando inclusive várias tecnologias de mercado. A gente não precisou desenvolver praticamente nada para isso, só juntar um monte de tecnologia que já existia e colocar para funcionar. Que o que é? Esse mesmo procedimento que a operadora de caixa tinha para apertar o botão e acender a luzinha, ela faz hoje, mas não apertando o botão. Sim, pegando um telefone. Toda operadora de caixa tem um telefone no caixa. Ela pega aquele telefone, no mesmo momento ele cai numa central de atendimentos, onde eu tenho várias fiscais de caixa. A fiscal atende. Na hora que ela atende, a tela da fiscal vai para cima da operadora, ou seja, ela pega aquela câmera que está em cima do caixa, pega a tela da operadora, e eu gravo também a conversa das duas. Mesma história, eu preciso cancelar um item. Ela fala, qual que é o item tal, beleza, cancelados. Antes de falar de tecnologia, esse processo que demorava de 5 a 7 minutos diminuiu para uma média de 30 segundos. Ou seja, isso para cliente foi fantástico. Eu diminuí a necessidade de fiscais, que uma fiscal consegue trabalhar atendendo muito mais gente, ou seja, está ali focada naquilo ali. Hoje eu trabalho com 25% da quantidade de fiscais que eu trabalhava no pré-projeto. Então eu tive uma diminuição grande, ou seja, além da experiência do cliente, eu também tive um saving aí para a companhia, fora questões de fraudes, que eu consegui controlar questões de fraudes que eu tinha ali no momento da venda. Hoje eu praticamente eliminei esse problema. Então foi algo fantástico. Quando a gente fala, pô, que legal, mas foi um projeto que a gente demorou 1 ano para conseguir chegar no modelo ideal e começar a escalar ele em toda a companhia. Gerardo, uma curiosidade. De certa forma, é como se vocês tivessem criado um centro de operações dentro de cada unidade, é isso? Na verdade, é um centro de operações, só que um centro de operações único. Eu não tenho ele na unidade. Ou seja, fica em um local separado, único, para atender as minhas 35 unidades. E aí, junto com isso, aí eu aproveitei o projeto, inclusive eles ficam no mesmo espaço físico, eu também centralizei a parte de monitoramento e CFTV. Antes eu tinha 2 operadores de CFTV por loja, que eles ficavam ali olhando a tela. E, inclusive, tem estudos que depois de 30 minutos você já não vê mais nada ali que está na sua frente. Então, eu tinha mais ou menos. Eu peguei esse pessoal todo, centralizei, diminuí a quantidade de pessoas e coloquei inteligência em câmera para apontar os principais riscos. Eu tenho uma pessoa que está parada ali na frente de um produto de alto risco, por exemplo, um uísque há mais de 1 minuto. O sistema vai alertar. Eu tenho uma pessoa que está passeando ali na frente dos caixas, é um movimento suspeito, o sistema vai alertar. Saiu um caminhão que fez uma entrega e a porta da doca continua aberta, o sistema vai alertar. Então, vários casos. Eu precisava de pessoas, hoje o sistema alerta
e a pessoa entra já direcionada para resolver. Ou seja, eu aproveitei um projeto que eu tinha feito para resolver o problema de caixa e acabei resolvendo outros problemas também. Ou seja, o fiscal ficou com um papel mais amplo agora, né? Um papel de seguro, um papel bem mais amplo de monitorar vários aspectos da operação, né? Exatamente. É praticamente uma central de operações. Bem interessante, né? Só uma curiosidade, assim, o problema de fraude ainda é muito sério, né? No varejo, né? Eu falo assim, não poderia, por exemplo, a própria operadora não pode cancelar, por exemplo. Isso é uma prática que não existe, né? Ou nem com o tempo isso pode ser automático, é uma curiosidade mesmo. Ou com inteligência artificial, você começa a deixar a pessoa cancelar porque ela tem um histórico bom, sei lá. Hoje já tenho algumas tecnologias, inclusive a gente está testando aqui, que eu faço essa auditoria. Ou seja, aquele cancelamento, o produto realmente voltou para dentro da loja, ele não foi embora com o cliente. Questão de preço errado, preço divergente da gôndola com PDV, eu tive que dar um desconto, realmente o preço estava divergente. Existem algumas tecnologias de inteligência artificial que tratam isso, inclusive analisando o comportamento do operador e do cliente. Ou seja, dependendo, tem algum comportamento que a gente até brinca, né? Quando a pessoa está fazendo algo errado, geralmente ela olha para a câmera e acaba que é um negócio que é verdade. Ou seja, ela dá uma olhada e faz o que é errado. A gente até tem isso. Mas eu pego isso no pós, ou seja, na hora até trato, mas ali, como o processo é muito dinâmico, a fraude, ela acaba acontecendo. Quando eu faço esse processo com a outra pessoa supervisionando aquilo, eu elimino 100% da fraude. Por exemplo, cancelamento de item. Outras fraudes eu consigo tratar com inteligência artificial, que é o nosso caso aqui. Por exemplo, e varejo eu brinco que ele é apaixonante porque você tem de tudo, né? Há um cliente que pegou uma etiqueta de A100, conseguiu arrancar ela do A100 e pulou na picanha. E aí, na hora que eu passo essa tecnologia que a gente está testando, ela já avalia se aquilo é uma A100 ou é a picanha. Que interessante. Com imagem mesmo, você diz? Com imagem. A gente está testando isso em 3 lojas e é um projeto que provavelmente a gente vai fazer o rollout dele aí no início de 26. Interessantíssimo. Então, um aspecto que eu queria, você falou de estar testando em 3 lojas, né? Como é que foi a implantação, sabe, dessa solução que você diz da FIRA, do fiscal centralizado, dessa central de operações? Porque um aspecto que sempre interessa aqui no Agilistas é, além da solução, o caminho, né? Porque aí, muitas vezes, alguém podia fazer um mega projeto, demorar muito tempo e parece que vocês, relativamente rápido, conseguiram fazer uma solução que já escalou para todas as lojas, né? Como é que foi esse processo, hein? A gente trabalhou o projeto, como todos os projetos que a gente entra aqui, seja projetos de inovação 100% construída dentro de casa, como foi o Sky Remoto, ou até projetos como esse de prevenção de fraude, que é via parceiro, a gente sempre trabalha no conceito de MVP, ou seja, realmente no conceito de começar pequeno, validar e depois escalar. Esse projeto foi até porque foi algo que não existia, que a gente teve que testar muita coisa. A gente escolheu uma loja piloto, que não por coincidência é uma loja onde fica a equipe de tecnologia, a gente fica literalmente em cima da loja, tem um piso superior aqui que nossa divisão de tecnologia fica toda em cima desse piso. Isso foi proposital, tá? Pra gente estar junto do negócio. E aí a gente separou ali um caixa e foi testando aquele caixa e foi funcionando e foi dando errado e a gente foi voltando. Quando chegou no modelo ideal, foi bem diferente do primeiro modelo proposto, que no início a gente queria trabalhar um exemplo, tá? Cada operadora com headset. Naquele momento já resolveu, só que a gente viu que o headset atrapalhava a atenção dela com o cliente. Ela estava falando aqui, o cliente falando ali, atrapalhava. Não, então vamos trabalhar o telefone. Vamos trabalhar o telefone como um hotphone. Ela tirou do gancho, já caiu numa central. Só que eu tenho tipos de ações que o fiscal de caixa faz que são diferentes. Eu tenho desde um cancelamento de item, que é algo muito rápido, até um processo de desconto, que é algo que demora um pouco mais. Isso caía tudo junto. Então um processo atrapalhava o outro. Aí eu quebrei a central em alguns squads. Ou seja, tem um pessoal que trabalha só com cancelamento, o pessoal só com desconto. Eu especializei a central. Então, na hora que ela pega o telefone, ela tem uma opção ali para apertar o serviço que ela quer. E tudo isso a gente foi fazendo, testando. Esse período aí desde a idealização até o projeto ficar 100%, foi um período aí de mais ou menos 6 a 8 meses para a gente concluir ele na primeira loja. A gente avançou no primeiro ano para poucas lojas, tá? Depois que a gente concluiu a primeira, a gente colocou a segunda, ainda sem tirar
tirar as operadoras da loja, tá? E aí a gente foi convencendo o pessoal, foi tirando a operadora da loja para ver se tinha algum gargalo, colocou na terceira, fizemos 4 lojas nesse um ano, e depois desse um ano, por volta de 4 meses, aí o projeto já estava validado, a gente conseguiu escalar para todas as lojas na época. Na época a gente tinha por volta de 20, 22 lojas. E nas novas lojas, aí já nasceu funcionando. Bonito, viu, uma história dessa no Agilistas. Eu acho legal demais, né? Ou seja, começar desde testar um headset rapidinho, não deu certo, né? Muda. E compara outros indicadores enquanto isso também, por exemplo, hoje o indicador de fila é um indicador forte que vocês acompanham, duração de fila e é porque aí os gargalos vão, isso que eu quero até conversar depois, aí aparecem outros gargalos, né? Você elimina uns e aparecem outros, né? Mas inicialmente vocês estavam acompanhando também quantitativamente, porque assim, a gente vê que dá o resultado mesmo, né? Mas vocês mensuraram isso objetivamente também? A gente trabalhou, aí eu vou falar do projeto e qual o caminho que a gente está fazendo hoje. No projeto, a gente começou a trabalhar quantidade de interações com a central e começou a trabalhar para não precisar ter essas interações. Por exemplo, tinha muito problema de divergência de preço entre o PDV e a etiqueta. A gente começou a ver que a maioria desses problemas estavam da abertura da loja até as 10 da manhã. Por que isso? Porque a turma que trocava etiqueta entrava 6 da manhã, a loja abre 6:30. Então, dependendo do dia, não dava tempo de trocar todas as etiquetas. A gente pegou e começou a fazer a troca de etiqueta na madrugada, por volta de 2 da manhã. Então, a gente matou 70% do problema de etiqueta. E aí a gente foi acompanhando, foi entendendo e foi matando, assim. Isso foi a parte qualitativa, que foi bem legal, assim, com a satisfação do cliente, dele não ter nenhum tipo de problema ali no caixa. E também, pra gente, é um negócio bacana que diminui, inclusive, necessidade de interações ali que eu não precisava ter. Finalizando isso, a gente começou a trabalhar indicadores na central, indicadores semelhantes a indicadores de call center, tá? Tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, primeira interação, segunda interação, e bonificar as minhas fiscais em cima disso. Ou seja, conseguir ter um atendimento ali dentro da meta, ter uma bonificação, e isso virou uma política que é constante, que a gente tem até hoje para bonificar quem faz o melhor atendimento. Agora a gente já está evoluindo para um ponto que é não trabalhar o problema de fila só do fiscal. É trabalhar o problema de fila para a operação da loja. Quem nunca chegou na loja, que tinha ali uma fila de 15, 20 carrinhos e uns 10 caixas fechados. Quem nunca passou uma raiva dessa, né? Geralmente quem já passou pela raiva da luzinha passou por essa também. Também. Hoje a gente está trabalhando, ainda está em MVP, uma tecnologia construída dentro de casa, tem algumas em mercado, mas não atendeu a gente do jeito que a gente precisava, de metrificar o tempo de fila, ou seja, qual que é o tempo médio de fila que eu tenho em cada loja, em cada fila, para eu entender quais filas são maiores que outras e como eu posso trabalhar a escala das minhas operadoras em um ponto que aqui a gente chama de papa-fila, que é como se fosse um operador de loja que na hora da necessidade eu consigo colocar ele no caixa também. Hoje a gente criou uma solução de inteligência de imagem em cima de IA, que ela analisa todas as filas, o tempo médio de fila, eu tenho ali um ponto que a fila não pode demorar mais que X minutos, aparece aquilo, acende uma luz vermelha e eu dou subsídio para a minha operação ali, para o meu gerente de loja, para as minhas gerentes de operadoras de caixa, para elas conseguirem redistribuir essa fila. Ah, minha fila, por exemplo, está demorando, 10 minutos e eu estou com 5 caixas fechados, por exemplo. Porque na escala faltou as operadoras. Isso acontece muito no varejo. A operadora que estava escalada faltou, principalmente no domingo. Ah, eu vou colocar ali alguns encarregados da loja, algumas pessoas para substituir aquelas operadoras. Se eu conseguir abrir daqueles 5 caixas, conseguir abrir 3, como é que eu trabalho o tempo de fila? E é um projeto que a gente quer evoluir, inclusive para um ponto para quando o cliente chegar na frente de caixa, eu indicar para ele qual é o melhor caixa para ele ir com o carrinho. É melhor você ir para o caixa 1 do que para o caixa 5. Interessante, a gestão ativa das filas, né? Exatamente, então, isso em real time. Ô, Gerardo, até me surgiu uma curiosidade aqui, que é muito comum para tomada de decisão em centro de operações você conseguir realizar simulações, né, à medida que a coisa está acontecendo. De alguma forma vocês estão aproveitando toda essa evolução de IA ou já estão criando essa competência dentro dessa visão de projeto de vocês aí? Sim, hoje a gente trabalha de forma até agnóstica, tá? Esse projeto mesmo
mesmo que eu falei ali da gestão de fila. Eu trabalho, inclusive, com mais de um modelo de IA. E a experimentação, eu brinco, a nossa experimentação, a gente faz ela meio que valendo. Ou seja, do mesmo jeito que eu fiz com o fiscal remoto, a gente escolheu uma loja piloto para trabalhar. Então, a gente nasceu trabalhando uma única fila, que aí você vem com os problemas, né? Eu vou fazer uma gestão de fila. Como que eu vou saber que a pessoa A não está acompanhando a pessoa B? Um exemplo. Que às vezes eu tenho 3 pessoas ali, tá uma atrás da outra do lado, e elas estão juntas, é uma família. Como que eu vou saber que aquilo para o sistema tem que ser a mesma entidade? Beleza, eu vou monitorar então o carrinho. Como que eu vou saber que de repente aquela pessoa não é um comerciante que está com 4 carrinhos? A gente tem que fazer um trabalho para entender o volume, as pessoas que estavam perto, até o comportamento das pessoas para entender que aquelas 3 pessoas, 4 pessoas com 2 carrinhos era somente uma entidade para passar ali no caixa, e eu tenho que considerar aquele conjunto como um. Só que você só vai saber aplicando. É o dia a dia, né? Cara, isso a gente está chegando no final, mas uma curiosidade de autoatendimento. É uma frente que vocês pensam em investir ou não funciona para vocês? Como é que é? A gente deve lançar o primeiro projeto de autoatendimento em 26. É algo que a gente precisa investir, tá? Que não tem como fugir. Eu brinco que não é mais nem inovação. É algo que a gente precisa fazer. Esse ano a gente, além de todas essas brincadeiras, a gente também fez uma troca de RP, que acabou consumindo aí muito tempo, e esse projeto a gente segurou até virar o novo RP. Ele está consolidado e a gente entrar principalmente em lojas que tem uma característica muito mais de varejo do que de atacados. Mas é algo que com certeza a gente vai fazer nesse mesmo modelo. Vamos colocar vamos testar, vamos ver como é que vai ser a aderência do cliente, e a gente vai entrar com outros, mas é algo que eu vejo que não tem como a gente fugir. Bacana. Sabe, só um depoimento, acho curioso isso como cliente, né? É impressionante como tem diferenças de autoatendimento, né? Tem uns que são horríveis e tem uns que são ótimos. Eu fico impressionado, assim. Tem uns que você fica assim, desde não escanear um produto, mas até 500 coisas na tela, já viu? Você não entende onde você tem que clicar, você não... E olha que a gente é familiarizado com tecnologia, né? E tem uns que é totalmente intuitivo, você num minuto faz. Eu fico impressionado, cara, como é que o mercado varia tanto, né? E é um negócio, até pegando sua deixa, que eu falo que a principal diferença disso é você acompanhar a necessidade do cliente. Por exemplo, pegando o caso aí do autoatendimento. Você está comprando 1 quilo de banana. Alguns autoatendimentos são 100% alto. Então você chega lá, você fala, estou comprando 1 quilo de banana. Aí ele vai perguntar, tá, banana prata, é banana maçã, é banana nanica, é banana X, Y, Z. Aí você tem que ser um especialista em banana para saber qual que é a banana que você está levando. Você não vai ser. Com isso, você acaba aumentando o tempo do cliente no autoatendimento que ele teria, de repente, ali com a operadora de caixa. Algumas redes, inclusive são redes que a gente usa de benchmark, já superaram. Ou seja, na hora que você entra no autoatendimento, você tem uma operadora ali, que se tiver algum produto de hortifruti, ela vai pesar na hora, colar a etiqueta, e você não precisa saber qual é o tipo de banana. Um outro caso, que aí entra na fraude. Como que eu vou controlar que eu vou ter um cliente que vai passar ali pelo atendimento sem registrar a compra dele? É um negócio que eu falo que é alto, né? Ali, geralmente eu tenho uma pessoa para controlar 4, 6 self-checkouts. Como que eu vou controlar isso? Algumas redes já estão trabalhando, e o nosso projeto vai nascer nisso também. Eu tenho uma cancelinha, eu fiz a minha compra, chego com o meu cupom fiscal, escaneio na cancela e saio. Aí foi até interessante, eu analisando essa parte de self-checkout, teve uma empresa que eu fui testar, eu precisava fazer isso para sair ali do curralzinho que eles fazem no self-checkout. Só que no PDV dava a opção de eu não precisar imprimir o cupom fiscal. Aí não consegue sair do... Eu até coloquei a opção de não imprimir, aí eu não consegui sair. Ou seja, são os detalhes ali que você só sabe. Eu acho que a gente está terminando aí, é um recado que eu quero deixar para quem está assistindo a gente. Você só vai saber disso se você mergulhar na operação. Como que a gente montou o fiscal remoto? Como que a gente montou aí a solução de inteligência para fila? Estando na operação, literalmente. Você não consegue fazer isso trabalhando só em entrevista, conversando com a operação. Você tem que fazer parte do negócio. Isso serve para varejo
comprar qualquer negócio. Ou seja, TI tem que ser negócio. E CIO tem que ser muito mais negócio do que TI. Sim. Não, excelente. A gente pode fechar com essa conclusão mesmo, né? Essa parte de experimentação, de estar vivendo o que o negócio vive, o que o cliente vive, né? Você quer ser customer centric, né? Você quer melhorar a experiência, tem que sentir o que o cliente sente, né? Não dá para ficar ali no mundo imaginário, né? Imaginando as coisas vão acontecer. Muito obrigado, viu, Gerardo? Foi um prazer te receber aqui. Foi uma conversa muito boa. Acho que vai ser muito inspiradora aí para os nossos ouvintes. Um grande abraço. Opa, eu que agradeço vocês. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço, Gerardo.